Fala galera, antes de começar o episódio de hoje, é hora de falar dos nossos patrocinadores que apoiam a cultura nordestina e que estão na temporada 2024 com a gente. Você sabia que o Grand Marquise agora é patrocinador dos nordestinos pelo mundo? E aqui você tem as melhores possibilidades de hospedagem de Fortaleza para você e para sua família. Aqui no piso M do Grand Marquise você encontra o Mangostim, o primeiro restaurante de comida asiática do Ceará. O Mangostim abre para o jantar de segunda a sábado e toda sexta-feira tem um festival de sushi maravilhoso. E é aberto ao público, viu? E é claro que eu estou no rooftop mais incrível de Fortaleza, o rooftop do Grand Marquise. Ele foi todo reformado e recentemente inaugurado. E esse rooftop maravilhoso do Grand Marquise abre ao público todo dia às 17 horas e só entre nós aqui tem um happy hour com pôr do sol que só você vindo para entender. De quinta a sábado, das 17h30 às 19h30, tem DJ e menu promocional. Faz a sua reserva, vem para cá porque isso aqui é lindo demais, por favor. E o maior shopping de Fortaleza, o Iguatemi Bosque, com mais de 450 lojas, é patrocinador dos nordestinos pelo mundo. E não é só isso, o Iguatemi Hall também é parceiro do nosso podcast. E eu, como embaixador, tenho um compromisso de trazer entretenimento para vocês. E esse é só o começo da minha relação com esse mundo gigantesco do Iguatemi e do Iguatemi Hall. É o que eu posso contar agora, mas em breve tem mais novidade. Mas por hora é isso, obrigado por patrocinar e cuidar da gente, Iguatemi, tamo junto. O Mercadinho São Luís é aquele mercadinho que todo mundo que mora em Fortaleza conhece. É o mercadinho que você encontra produtos que não tem em nenhum outro lugar. E o maior diferencial do Mercadinho São Luís é realmente a curadoria de produtos que você encontra. E é muito importante deixar claro que o Mercadinho São Luís está mais um ano com os nordestinos pelo mundo e eu não poderia ser mais grato do que ter uma empresa como essa patrocinando o meu podcast e a nossa missão. Inclusive, já estou aqui comprando os produtos para os nossos entrevistados. Mercadinho, tamo junto, viu? Que tal ampliar suas oportunidades de trabalho e chegar ainda mais longe? Com uma pós-graduação de qualidade e sem custos na matrícula, isso é totalmente possível. A pós-graduação Unifor está com cursos abertos e inéditos nas áreas de saúde, direito, tecnologia e gestão. E eu vou dizer de novo, com matrícula zero. Aproveita essa oportunidade única de aprofundar os seus conhecimentos e ampliar sua carreira. E direto aqui do campus mais bonito do Brasil, Pós-Unifor, muito obrigado por apoiar a cultura nordestina. A Sicredi Ceará é uma experiência completamente diferente de um banco tradicional. Inclusive, eu sou associado da Sicredi Ceará. O que eu vou pedir para você é o seguinte, você já vai apontar para o QR Code que está aqui, vai virar associado, vai ver quais são as possibilidades de cartão que você tem e quais vantagens você pode ter aqui na Sicredi Ceará. Porque aqui na Sicredi todo mundo vai cuidar muito bem de você, como cuida de mim. E quem também está patrocinando o podcast Os Nordestinos pelo Mundo é a BrisaNet. A BrisaNet é uma empresa genuinamente nordestina e apoia a cultura do Nordeste. Então, se eu fosse você, eu cuidava de contratar logo a BrisaNet para você ter a internet que você merece. BrisaNet, muito obrigado por confiar nos nordestinos pelo mundo e vamos nessa. Você sabe quem está patrocinando também os nordestinos pelo mundo? O Bora Mercado. Hoje eu estou aqui no Bora Mercado do Porto das Dunas, mas também tem um Bora Mercado lá do Cambeba que eu acho que vocês já devem conhecer. O Bora Mercado é uma praça de alimentação com alto atendimento, espaço kids, estacionamento gratuito e ainda por cima tem uma programação cultural e musical muito massa. Você pode pedir pizza, burger, carne, açaí, tudo que uma boa praça de alimentação precisa ter. Onde tem Bora Mercado, tem gastronomia e tem diversão. Seja aqui no Porto das Dunas ou lá no Cambeba. Bora Mercado, tamo junto e muito obrigado por patrocinar a cultura nordestina. E você sabe quem está patrocinando os nordestinos pelo mundo? A Coricia tem mais de 30 anos no mercado, vende por ano mais de 24 mil bolsas, isso sem contar sapatos e acessórios, e está presente nas principais cidades do Nordeste e está em expansão. Então você tem dois caminhos, vir até a loja da Coricia ou se tornar um franqueado da Coricia entrando no site sejacoricia.com.br. Tamo junto, Coricia! A Acal Home Center agora é patrocinadora dos nordestinos pelo mundo. A Acal completa 70 anos de existência no mercado e acaba de inaugurar a sua primeira loja no formato franquia em Sobral. Então já fica ligado para conteúdos especiais, promoções exclusivas que eu vou apresentar para vocês ao longo dos programas. É hora de você tornar a sua casa ainda mais especial com quem entende do assunto, que é a Acal Home Center. Você sabia que a Skyler Lifewear
é a maior loja de roupa masculina do Norte e Nordeste e que agora é patrocinadora dos nordestinos pelo mundo. E aqui na Scalia você encontra tudo que um homem moderno precisa para estar bem vestido em qualquer ocasião. Aqui na Scalia você tem linhas que vão desde o casual, que são perfeitas para o dia a dia, até o ambiente mais corporativo, como blazers, camisas que exalam profissionalismo e bom gosto. E para você não dizer que eu não sou seu amigo, você vai apontar para esse QR Code que você está vendo agora na tela, vai usar aquele cupom que você já conhece, aquele cupom bom, Nordestinos10, e ele funciona só para a primeira compra e é pelo site. Faça o seu cupom valer e eu quero agradecer a Skyler, que está apoiando aqui os nordestinos pelo mundo, me vestindo, me deixando bonito pro programa e, obviamente, patrocinando a cultura aqui do Ceará, Fortaleza e do Nordeste. Tamo junto. E é isso, meus amigos, estamos começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo. Como eu sempre digo, primeiro eu tenho que agradecer a todos os patrocinadores maravilhosos que vocês assistiram no bloco de abertura. Sem essa galera o podcast não existe. A gente não consegue avançar, então muito obrigado. Se você puder ir lá e dar amor a essa galera, assiste esse bloco de abertura. Não pula não, porque sem esse povo a gente não existe, beleza? Tenho que agradecer também a galera que está aqui, a Coricia e a Brisanete, que estão com a gente aqui na mesa. E, para quem não sabe, agora eu sempre digo de onde nós estamos gravando. Estamos gravando direto de Fortal City. Então, a casa dos nordestinos pelo mundo é Fortaleza. E nós vamos para o mundo inteiro. Como vocês sabem, tem várias turnês que a gente já fez pelo mundo, pelo Brasil, mas a casa onde a maioria dos episódios acontecem é em Fortaleza. Temos muito orgulho de ser daqui, viu? Um beijo para você que está nos assistindo de qualquer lugar do mundo, certo? Mas agora, sem mais delongas, hoje eu vou trazer uma entrevistada muito bacana para cá. E é uma entrevistada sobre um assunto, gente, que inclusive eu já vou deixar no nosso... Como é que se chama isso aqui? Eu acho mesmo? No nosso card, deixar no nosso card já entrevistas relativas ao tópico que nós vamos falar hoje, que é muito importante, faz parte do DNA dos nordestinos pelo mundo, e não só num mês especial, num dia especial, não, é o ano inteiro que a gente tem que conversar sobre isso. Então, vou apresentar aqui a minha convidada de hoje. Eu estou com Vanessa Rocha, do perfil Mãe que Aceita. E aí? Mãe que aceita. Eu falei um que, né? Mãe que aceita. Como é que você tá? Bem, muito bem. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Honrada de estar aqui hoje com vocês. Eu que estou honrado de você estar aqui hoje. Por que eu falei que é muito importante? Mãe que Aceita é um perfil, vou até abrir aqui, ó. Eu sempre gosto de começar algumas entrevistas olhando a bio da pessoa. Então, estou na sua bio aqui agora. Onde diz, mãe de 3 filhas incríveis, casada e advogada. Certo? Certo. Acolhimento é a chave. E tem a bandeirinha LGBT, né? O arco-íris. Ajudo mães e filhos LGBTs no processo de aceitação familiar. Isso é um assunto recorrente aqui. É um assunto que a gente traz bastante. A gente já trouxe o Ari Areia, que é da Casa Coletiva. Outra Casa Coletiva que tem uma missão incrível. Card, por favor. A gente trouxe a Iandra, da Mães da Resistência. Inclusive, acho que dá para vocês verem, a bandeirinha está aqui, vocês conseguem ver? A bandeira está aqui, então a gente deixa muito claro quem nós somos, né? E a nossa missão. Fora McCain, enfim, são muitas pessoas que a gente já trouxe aqui para falar sobre a comunidade LGBT de uma forma geral e tudo que envolve esse universo, né? A luta, que é a parada. E nós fazemos parte, nós somos aliados dessa luta. Que bom. Né? Isso. Então, a gente precisa dar palco a isso. E você tem um perfil chamado Mãe que Aceita, onde a sua ideia, de fato, é ajudar mães e filhos nesse lance, principalmente na hora em que a pessoa se revela para a mãe, né? Sai do armário. Esse sai do armário. Né? Que ela se revela e que ela... Olha, mãe, pai, é isso aqui. E é justamente nessa hora que muitas coisas desandam, que muitas pessoas se ferem, às vezes se ferem para sempre, não conseguem recuperar seu relacionamento com o pai, com a mãe. E é muito importante o seu trabalho, o trabalho da Iandra e do Ari Areia, né? Mas eu quero que você... eu até te apresentei demais. Que geralmente eu falo... eu quero que você se apresente, fala quem você é, e agora eu vou fazer isso. Eu quero que você, por si, Vanessa, quem é Vanessa por Vanessa? Bem, eu sou o que está na minha bio, né? Eu sou uma mulher de 52 anos atualmente, advogada aposentada, casada, cearense, né? De Calcaia. Saí de Fortaleza tem 5 a 6 anos e fui morar em São Paulo. São Paulo? Fui morar em São Paulo, junto com meu marido. Meu marido estava empreendendo em São Paulo e com
com novos horizontes lá, e aí eu decidi sair daqui. Quanto tempo que você mora lá? Acompanhar. 6 anos. 6 anos, desde 2018. 6 anos, né? E as filhas já estavam grandes, né? A minha filha mais velha mora aqui no Ceará, é casada, mora aqui. A minha filha do meio é a Júlia, que é lésbica, uma mulher cisgênero casada com a Ingrid, que é por causa dela que eu estou aqui hoje. Mora em São Paulo, né, com a gente não, na casa dela, com a esposa dela e os bichos de estimação dela. Trabalha com a gente, os filhos pets. Trabalha com meu marido, né, uma empresa do meu marido. E eu tenho a minha filha Carol, que é a mais nova, tem 22 anos, acabou de se formar fora e está aqui no Brasil para fazer um estágio em São Paulo, mas está já voltando para pós-graduação em Nova York. Respeite. Produção, tá boa a distância? Quer que ela chegue um pouquinho mais? Só tem como você chegar mais 10 frações de centavo para frente? Pronto. Tem. Agora tá melhorzinho. Não, mas tá bom, dá para ajeitar. Você é de Caucaia, você nasceu em Caucaia? Eu nasci em Caucaia, mas assim, eu nasci em Caucaia e fiquei em Caucaia até me casar, né? Até o primeiro casamento, que eu casei com 18 anos. Então, eu morava em Caucaia, meus pais eram comerciantes em Caucaia, éramos eu e mais 4 irmãos. Mas a minha vida foi mais centrada em Fortaleza, né? Graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar em bons colégios em Fortaleza, então eu estudei 7 de setembro a vida toda. No 7 de setembro do centro, naquela época, quando tinha a sede aqui, também era mais perto de Caucaia, né? E quando eu casei, com 18 anos, e aí eu vim morar em Fortaleza. Mas a minha infância e a minha adolescência, assim, o início da minha adolescência, porque eu casei uma adolescente com 19 anos, com 18 anos, foi em Caucaia. Mas tem um rapaz da Caucaia também, né? Abandonou a Caucaia, traidor da Caucaia. Não, mas abandonou a Caucaia. Washington Leite, @. Brincando. Amor. Caucaia tem bandeira dele, tem estátua do Washington na Caucaia logo na entrada. Eu amo ele. Mas, seguinte, uma coisa que eu quero falar com você, entrando no assunto, que eu acho que a gente tem que aproveitar cada minuto que a gente tem para trocar ideia sobre isso, que é muito importante. Como eu estava falando antes, muitas vezes, quando uma pessoa LGBT+, né, entre todas as letras que tem ali, eu estou botando LGBT+, só LGBTQIAPN+, mas vou resumir em LGBT+, só para a gente ficar mais fácil. Quando uma pessoa, geralmente da comunidade LGBT+, vai para um pai ou para uma mãe e se revela, né, e fala o que vem do coração, e olha, eu sou lésbica, eu sou gay, seja qual for, esse é um momento muito delicado, porque é um momento que às vezes as famílias se quebram, ou por total falta de conhecimento, ou por ignorância, ou por criação, ou por preconceito, todas essas variáveis possíveis. Você teve a sua vida transformada também quando a sua filha, em um determinado momento, sentiu que tinha que falar com vocês que ela era lésbica. Isso. Né? Eu quero saber de ti, primeiro, como foi a sua experiência quando a sua filha disse que era lésbica para você, como você reagiu, e depois que você falasse sobre esse tema de uma forma mais abrangente, que às vezes pais se afastam de filhos, perdem a confiança dos filhos, magoam os filhos. E assim, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre sobre isso tudo. A gente está em 2024. Em 2014, a Júlia tinha 18 anos, né? Certo. E com 18 anos, eu sempre, na verdade, assim, eu sempre procurei, né, ter um relacionamento muito próximo das minhas 3 filhas. Eu tenho 2 filhas do meu primeiro casamento, que foram praticamente criadas desde muito pequenas pelo meu atual marido, que é o pai da minha 3ª filha, né? Quando eu casei com o Anderson, a Júlia tinha 2 anos e a Giovana tinha 5. Então, eram 2 bebês. Sim. E, junto com o meu marido, a gente teve uma coisa de ter um relacionamento muito próximo com as minhas filhas, né? Nós até ontem, conversando, ontem à noite, eu descobri, né, que existem os pais que são os pais mais exigentes, aquela coisa do pai que é o pai educador, o pai que cobra, o pai que... É o pai disciplinador o nome, né? E nós não fomos muito disciplinadores. Logicamente, que a gente disciplinou nossas filhas, educamos nossas filhas com toda a obrigação e todo o amor que nós tínhamos, mas nós tínhamos uma coisa de querer nossas filhas... Não é amigas, né? Porque a gente fala é amigo de filho. Pai é pai de filho, filho é filho de pai. A questão da amizade, a gente sabia que não era impossível. Era difícil, mas a gente queria manter... Ter essa abertura, Ter essa abertura com as nossas filhas. E a gente sempre buscou muito isso. E quando a Júlia era criança, falando um pouco do meu processo de azeitação, quando a Júlia era criança, a Júlia não dava pinta
de que era LGBTQIA+, de que era lésbica, nada disso. Né? Na verdade, assim, eu nunca desconfiei, porque não era isso que eu me preocupava. Eu sempre me preocupei em ter um bom relacionamento com as minhas filhas. Não era uma questão. Não era. Eu me preocupava em trabalhar, em dar um bom sustento, uma boa educação para elas. Isso, para mim, estava em último. Mas havia uma desconfiança, né, do pai da Júlia. E uma vez ele me alertou para isso. E eu fiquei um pouco ligada, mas segui minha vida porque não era isso que me importava. Mas, um dia, conversando com a Júlia, ela é adolescente, e eu falei, filha, falei para todas, num papo com as filhas, seja quem for que vocês sejam, um dia, que caso aconteça de você namorar com uma garota, já que há uma desconfiança aí do seu pai, eu gostaria que você conversasse comigo em primeiro lugar, afinal de contas, nós temos uma relação muito aberta e tudo. E, quando foi em 2014, meu marido estava na China, e a Júlia chegou para mim e falou assim, mãe, eu quero conversar contigo, né? Sentiu a abertura com você, né? Quando ela falou, mãe, eu quero conversar contigo, naquele momento a ficha caiu, né? Você já sabia? Eu já sabia. E aí eu disse, quer conversar agora ou quer esperar o Anderson? E ela falou, não, vou esperar o Papi, que ela chama meu marido de Papi. Meu marido ia chegar dali a 2 dias, né? E aí eu fiquei um pouco tensa, um pouco nervosa, como é que eu ia lidar com aquilo, porque a gente também não aprende, não há escola para mãe, né? Não há escola. Como você tem que reagir diante das circunstâncias, diante das surpresas, diante das situações, por isso que eu falo para os filhos, tenham paciência com seus pais também, né? Vou já falar nisso. E aí, 2 dias depois, o Anderson chegou e a Júlia, né, me levou para o meu quarto e falou, mãe, papi, vocês sempre pediram, né, que tudo que acontecesse com a gente buscasse apoio, em primeiro lugar, em vocês. Então, eu estou apaixonada pela Ingrid. A Ingrid era uma amiga dela, né? Porque todos os nossos filhos LGBTQIA+, eles começam com uma amiguinha ali, né? Quando tem uma orientação sexual homossexual ou bissexual, e muitas vezes não pode se apresentar para os pais, e muitas vezes nem sabem, né, que aquela atração ou que aquele carinho que sentem por um amigo ou por uma amiga é um desejo realmente. Porque muitas vezes são muito novos, estão se encontrando, estão, né? Descobrindo as coisas. No caso, ela já estava namorando com a Ingrid. E aí, estava namorando há pouco tempo. Né? E aí, ela chegou para mim e falou que estava namorando, e eu tive aquele choque imediato. Né? Então, como é que você reagiu? Eu reagi bem para ela, eu chorei, né? Abracei ela de imediato, né? Disse para ela que estava com ela, que ela não se sentisse sozinha, que na nossa casa ela teria apoio, que ela não teria preconceito, nem discriminação. Isso é uma bênção, né? O meu marido também abraçou ela de uma forma assim, até mais, né, muito mais receptivo do que eu naquele primeiro momento. O Anderson sempre foi muito desconstruído para essas questões e para outras questões também. E a sua criação foi mais... Foi mais conservadora? Muito mais. Entendi. Muito mais. Né? E quando a Júlia falou sobre esse assunto com a gente, eu passei 48 horas chorando. A partir do momento que a Júlia deixou o quarto, eu entrei numa bad e passei 48 horas chorando. Eu lembro que no dia seguinte eu tive que ir numa farmácia com a Giovana, minha filha mais velha, que tem 31 anos hoje. A Giovana disse assim, desse jeito, mulher, tu não vai parar de chorar, não, porque eu pegava a carteira da bolsa, a lágrima caindo. Eu pegava o cartão e a lágrima caindo. E as pessoas olhando para mim sem saber o que estava acontecendo. E eu costumo dizer, né, que no momento em que eu estava chorando, no momento em que aquelas lágrimas estavam descendo e que eu não conseguia segurar as minhas lágrimas, né? Eu tenho certeza absoluta que aquilo era um dos meus preconceitos, sabe? Eu estava expurgando, né? Tirando, né? Eu estava exorcizando de mim tudo aquilo que não me pertencia, né? Sim. Porque nós todos temos muita coisa dentro de nós que não nos pertence. Sim. Né? E eu só descobri isso depois de muita terapia. E eu passei 48 horas chorando. Depois de 48 horas, chegou a sexta-feira. E toda sexta-feira eu gosto de dar um jantarzinho em casa. Né? Sextou. E aí eu gosto ficar chorando na sexta-feira? Eu gosto de dar um jantarzinho em casa, comprar uma bebida, enfeitar a casa com flores. E aí a Giovana, minha filha mais velha, chegou com o namorado. A Júlia sentou na mesa e a Carol era mais novinha na época. Eu falei, Júlia, cadê a Ingrid? Ela tá dando teu tempo. Eu achei tão bonito quando ela falou aquilo. Ela está dando o teu tempo. Ela me respeitou. Sim. E aí, naquele momento, quando ela me respeitou, ela também me peitou. Porque eu falei assim, ok, o meu tempo está dado. A partir de amanhã, eu quero que a Ingrid faça parte dessa casa, faça parte dessa família, como tem que ser. Sim. Quando a sua irmã
comparece com o namorado dela aqui dentro de casa, ela não me pede autorização, É, né? é. Então, a partir de agora, você também não vai me pedir autorização para a Ingrid entrar aqui nessa casa. Que massa. Ela vai ser tão bem-vinda quanto o namorado da sua irmã, ou os namorados da sua irmã, né? E, a partir daquele momento, a Ingrid passou a frequentar a nossa casa de uma forma que a nossa casa era praticamente a casa dela, né? Que ela foi acolhida lá, né? Também, né? Ela foi acolhida na casa dela? Parte da família da Ingrid a acolhe, né? Mas tem uma outra parte que não. Não. Até hoje, né? Então, a Ingrid foi muito acolhida na nossa casa. Então é normal que fique lá, né? E a gente, eu e meu marido, por conta dessa desconstrução nossa, a gente sempre teve, né? A gente sempre viajou muito. E nas viagens não tem essa coisa de vai o pai e a mãe, ou vai o pai, a mãe e os filhos. Vai o pai, a mãe e os filhos e todo mundo. Então, toda viagem que a gente fazia, era eu, o Anderson, a Giovana, o namorado, a Júlia, a namorada, a Carolzinha ainda era pequena. E depois também que ela cresceu, Carol e o namorado, né? Então, a gente agrega, a gente traz para junto. Muito bom. E quando eu trouxe para junto, né, Léo, eu entendi que não bastava eu trazer para junto, né? Eu entendi que, a partir do momento em que a Júlia se abriu comigo, a partir do momento em que ela chegou para mim e conversou comigo, né, antes de qualquer pessoa, porque ela conversou com a irmã mais velha já sabia, mas ela não anunciou para ninguém. A primeira pessoa para quem ela anunciou, e ela deixou muito claro que era importante para ela, eram a mim e o padrasto. Sim. Né? E ela conversou com a gente e depois que a Gui começou a frequentar a nossa casa, eu entendi que não bastava ser mãe da Júlia. Eu precisava ser a advogada da Júlia. Eu precisava ser a porta-bandeira da causa da minha filha. Né? Isso é lindo. Porque há 10 anos atrás, o preconceito, se hoje ele é enorme, porque ele é enorme. Era maior, né? Era muito maior. Né? A gente não tem leis a favor da comunidade LGBT. Mas a gente tem algumas decisões do STF que favorecem a comunidade. Sim. Naquele tempo não se tinha absolutamente nada. Naquele tempo não se conversava, né? Como se conversa hoje. Naquele tempo não se falava sobre diversidade. Não se falava sobre a sigla LGBTQIA+, sobre os seus significados. Né? Não se falava sobre as pessoas trans, sobre pronome. Então, assim, eram coisas muito novas. Né? Mato alto, né? Exato. E eu tinha parado de trabalhar em 2009, porque a minha mãe teve um problema de saúde, teve um CA, e eu precisei me afastar do meu trabalho para acompanhar a minha mãe no tratamento dela. E em 2013, a mamãe faleceu, né? E isso aconteceu em 2014. Então, foi uma mudança na minha vida, porque eu perdi a mamãe em 2013, junto com a minha mãe, eu já havia perdido meu pai, né? E junto com a minha mãe morreram muitas coisas que eu havia trazido da minha educação, né? Que era mais conservadora. Que era mais conservadora, né? Minha mãe e meu pai foram maravilhosos na minha vida, foram dois seres humanos incríveis. Eu devo quem eu sou à minha mãe e ao meu pai. Eles foram muito bons como educadores, como pais, como formadores de personalidade, de caráter. Mas eles tinham, né? Naquele tempo era muito mais difícil. Vieram de uma criação. Você tem que voltar para a criação deles, né? Exato, e eu tenho essa compreensão, né? Mas eu era filha de uma família conservadora, né? Tanto que o meu divórcio foi um bafafá do outro mundo quando eu me divorciei. Né? Então, eu estava livre em 2014 para alçar um voo que eu acho que eu sempre desejei alçar. E né? seu, né? Uma coisa que aconteceu para você, né? Isso, porque eu acolhi a Júlia, sabe, Léo, como um grande presente do universo, da vida, de Deus, né? Eu sonhei tanto em ter aquela família, em ter aquele marido e aquelas 3 filhas, que quando a Júlia, né, revelou a orientação sexual dela para mim, depois das 48 horas, onde houve uma tempestade dentro emocional, do meu né? coração, da minha cabeça, do meu ser, né? Eu pude, de fato, decidir quem eu queria ser a partir dali, né? E eu queria ser a porta-voz daquela bandeira. Você queria ser uma aliada da sua filha, né? Eu queria ser uma aliada, né? Da minha filha e de outros que vinham, né? E aí eu comecei a receber na minha casa a Ingrid e as amigas das minhas filhas e os amigos, e eles todos sempre muito acolhidos lá em casa. Claro. E a gente tem uma casa na praia, e a casa da praia acabou se tornando refúgio, né? Onde eles podiam ir, podiam ser quem eles eram, né? E havia então, a luta delas
passou a ser a minha luta. Né? Claro. Eu passei a tentar entender um pouco mais, eu passei a estudar. Né? Eu não podia bater um papo com uma pessoa se eu não estudasse, se eu não soubesse o que eu estava falando, se eu não soubesse falar sobre os sentimentos da minha filha, se eu não soubesse falar sobre a quebra das minhas expectativas, se eu não fosse procurar uma terapia. Então, eu comecei a procurar mecanismos para ajudar minha filha. E aí, eu encontrei, né, como primeira alternativa, eu já era terapeutizada, eu faço terapia há muitos anos. Aí meteu essa pauta. Né? E aí meti a pauta e fui buscar uma terapia, Léo, mais direcionada. Né? Quando eu fui morar em São Paulo, eu procurei uma especialista em mães. Né? A minha psicóloga, a doutora Silvia Lobo, ela é especialista em mães. Inclusive, ela escreveu um livro, né, chamado... Ela escreveu vários livros. Inclusive, ela já ganhou um prêmio Jabuti. Mas ela escreveu um livro chamado Mães que Fazem Mal, né? E que tem a segunda edição, que é Mães que Fazem Mal Sem Saber. Então, a doutora Silvia, ela vem me ajudando nesse processo de psicanálise, que eu faço 2 vezes por semana, né? Há muitos anos, a ter uma maior compreensão de mim mesma, claro, né? E dos outros. Da minha família e dos outros, né? Sim. E entender que o mundo é muito maior do que o que a gente está vivendo aqui. E eu passei a ter essa compreensão, tanto indo morar em São Paulo, para entender outras realidades, né? Como fazendo essa psicanálise mais direcionada para a maternidade. Porque eu não nasci pronta, né? Eu tive meus conflitos. Eu precisei só de 48 horas para entender a minha filha e para aceitar a minha filha. Mas eu precisava entender por que outras mães não aceitavam os seus filhos. Porque eu tinha dúvidas. Eu não vim de uma família católica, mas meu primeiro marido era muito religioso e eu já fui da renovação carismática católica e eu ficava num conflito. Lógico. Né? Gente, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou errada? Será que eu vou para o inferno? Será que a minha filha vai para o inferno? Será que... Até eu entender que não. Até eu entender que a gente estava falando de amor. E quando a gente está falando de amor, a gente está falando de Deus. E quando a gente está falando de Deus, a gente está falando de aceitação, né? E é um ciclo virtuoso incrível quando você entende isso. Uma coisa que eu acho muito bacana do que você faz, que é muito importante, todas as entrevistas que eu tive aqui, eu já vi assim, pais e mães que reagiram mal e depois entenderam que eles não reagiram mal porque eles não aceitam o filho. Eles reagiram mal porque eles ficaram com medo do que poderiam acontecer com seus filhos. Isso já teve isso. Tipo, na hora que meu filho me falou, meu mundo caiu porque eu sabia que o mundo do meu filho seria mais difícil dentro da sociedade que nós vivemos. Aí, depois, passado esse tempo de... realmente, eu estou só com medo mesmo do que meu filho virou aliado e levantou uma bandeira como você fez. E quando você cria um perfil chamado Mãe que Aceita... Mãe que Aceita. Mãe que Aceita, você basicamente está falando para outras mães que podem estar nesse momento, falando, peraí, de repente essas mães, você teve a bênção de conseguir pagar a terapia. Isso. Você faz 2 vezes por semana. Faço. Tem muitas dessas mães... Que não tem. E que vêm de uma educação muito mais simples ou de uma educação extremamente religiosa e bem a gente sabe que, mais uma vez, nunca é botando todo mundo dentro do mesmo saco. Não claro. É. Existem hoje já movimentos evangélicos que não encaram a comunidade LGBT mais como pecado, pelo contrário, é amor. Jesus que a gente conhece é o Jesus de amor, é o Jesus que se jogou na frente da Maria Madalena e falou que atira a primeira pedra quem tem pecado. Então, assim, mas eu acho muito lindo o lance de você ajudar mães que, de repente, não tem como se tratar para entender o que está sentindo. Aí, às vezes, vai e encontra uma outra comunidade de mães que já passaram por quase todas essas experiências que esclarece para ela, né? Isso. Porque, realmente, o processo terapêutico ele não é um processo barato, né? Não. É um processo caro, é um processo que prescinde de dedicação, prescinde de abertura, eu preciso querer encarar, né, os meus medos, as minhas neuras, as minhas carências, as minhas dificuldades e querer de fato evoluir, né? Querer de fato amadurecer. E muitas mães não têm essa oportunidade, Léo. E quando eu faço isso, a psicanálise, porque como é que eu ajudo essas mães? Eu ajudo essas mães conversando com elas. Lá atrás, desde quando, né, eu acolhi a minha filha Júlia, ela já falava, mãe, em 2014, 2015, 2016, mãe, tu precisa criar uma página numa rede social para ajudar, né, as mães dos meus amigos, as mães das minhas amigas, porque todas as histórias que chegavam na minha casa, de vez em quando eu pegava a Júlia trancada no quarto, conversando com uma amiga. Então, batia na porta, quando eu via, estava aquela coisa dos prantos. Era sempre a mesma história. Eram os filhos
que não eram aceitos pelos pais e que precisavam mentir pelos pais, ou que, quando o pai descobria que a filha estava namorando com outra garota, era um inferno, era uma briga, era uma confusão, e as famílias se perdendo, e as famílias se desencontrando, e a Júlia falava, mãe, e a Ingrid falava, tia, você não pode conversar com a mãe de fulano, com a mãe de fulano. Eu não me sentia segura naquela época. Claro. Né? Eu não me sentia segura naquela época. Você está se eu metendo, não sou psicóloga, eu não sou psicanalista, eu não sou psiquiatra, eu não tenho, embasamento técnico para falar sobre esse assunto. Aí foi quando aconteceu o casamento da Júlia, né, que foi no ano de 2021. A Júlia e a Ingrid namoraram durante muitos anos. Elas não estão mais juntas? Desculpa. Estão juntas. Estão juntas. Casadas, casadíssimas. Não, porque eu levei o susto quando elas namoraram por muitos anos. Aí eu, não acabou não. Não. Eu tava no maior fanfic aqui já. Não, elas namoraram muitos anos. Estão casadas agora. Namoraram muitos anos. A Ingrid dizia, elas começaram a namorar quando elas estudavam pro vestibular. Pronto. Namoraram durante todo o período da faculdade. A Ingrid fez medicina, a Júlia fez administração. A Júlia era louca para casar. E a Ingrid dizia, quando eu me formar em medicina, eu lhe peço em casamento. Né? A Ingrid se formou em medicina no mês. No mês seguinte, ela pediu a Júlia em casamento. Perfeito. Né? Pediu a Júlia em casamento na nossa casa da praia, a coisa mais linda do mundo. E elas marcaram a data do casamento dela para outubro de 2021. Em outubro de 2021, elas tiveram uma festa linda, né? Que teve a Naira como celebrante. Bota no card aqui, Naira, já, ó. A gente vai deixando a pessoa dentro do programa. Acabou aqui, vai lá. Exato. E aí a Naira, poucos dias antes do casamento, né? Eu estranhando, eu disse, gente, a Naira não teve uma entrevista comigo, mas vai dar certo. E aí a Naira pediu a mim para escrever uma carta para a Ingrid. Nossa. E pediu a mãe da Ingrid para escrever uma carta para a Júlia. Ó. 24 horas antes do casamento, eu naquela loucura, mandei a carta para a Naira. E aí a Naira leu a carta, acho que de madrugada ainda, e perguntou se a mãe da Ingrid podia ler, porque não era para ser lida, era para colocar num negócio lá para dar para elas de lembrança. E ela pediu para eu ler a carta e a Indara ler a carta para minha filha. Depois do casamento, que quando ela postou o vídeo, né, do meu discurso para a Ingrid, o vídeo tinha viralizado loucamente nas redes sociais, né, de páginas do Mídia Ninja, Razões para Acreditar, Planeta Foda, saiu em várias redes sociais o discurso da minha carta para a Ingrid. Quando o discurso viralizou, aí não foi mais só a Júlia, né? Foi a Júlia, continuou a Ingrid, as amigas da filha, a Naira. Vanessa, tu precisa criar essa página, porque tu, com a tua fala, né, do teu lugar de mãe, e com a tua compreensão, e com esse amor que tu tem dentro de ti, né, que transborda, tu vais ajudar muitas pessoas. E aí, Léo, tinha dentro de mim algumas lembranças muito pesadas, né? Porque eu vi amigos das minhas filhas perderem a vida por conta da falta de aceitação. Uhum. E quando eu vi amigos das minhas filhas perderem a vida por conta da falta de aceitação, aquilo realmente começou a mudar dentro de mim, como se fosse um motorzinho, né? Que fosse dizendo, gente, peraí, algo que é tão fácil para mim, será que eu não consigo mostrar para as pessoas o caminho para chegar lá? Porque se é fácil para mim, pode ser fácil para outras pessoas e elas simplesmente não estão encontrando o viés, o caminho, a estrada, né? Então, eu vou me lançar. Já que tem aí uma confirmação das pessoas pedindo para eu fazer isso, eu vou começar com essa página, né? E a gente começou um trabalho no Instagram, porque, na verdade, o vídeo viralizou no TikTok, né? A gente começou a página no Instagram e no TikTok, e a página cresceu horrores, né? Vem crescendo horrores, assim, horrores de bom, né? A gente conversa todos os dias, eu deixo muito claro para todo mundo que eu não sou psicóloga, não sou psicanalista, né? A minha formação é como advogada. Trabalhada, né? Eu trabalhava com direito de família, então eu entendo muito desses conflitos que existem, né? Eu entendo que muitas vezes, Léo, esse medo que nós mães temos, eu não aceito meu filho LGBT porque eu tenho medo que ele sofra, né? E muitas vezes esse medo não existe. Esse medo existe dentro da nossa cabeça, né? Porque é impossível você dizer que você não vai aceitar seu filho porque você tem medo que ele sofra. Sim. Se você realmente tivesse medo que seu filho sofra, você era a primeira a aceitar seu filho. É verdade. Né? Então, eu digo que você não deve se esconder por trás desse medo. Você precisa encarar. Você precisa buscar mecanismos, né? Desde a informação, sabe? Desde buscar informações de qualidade. Eu vou te dar um exemplo.
disso que eu estou falando, de buscar informações de qualidade. Nós tivemos uma polêmica ontem, né, no mundo inteiro, sobre uma pugilista intersexo, que deu um murro numa pugilista italiana. A pugilista desistiu da luta, dizendo que a mulher era um homem inicialmente, que era uma pessoa trans, deixando em dúvida a questão da identidade de gênero da atleta, né? Se você for uma pessoa mais de esquerda, você ia abrir o Instagram naquele momento da polêmica, por volta de 5 horas da tarde, e você ia ver o seguinte: atleta é acusada de ser trans. Atleta das Olimpíadas da França, acusada de ser trans. Se você fosse uma pessoa mais conservadora, você abrir suas páginas de Instagram, você veria assim: mulher apanha de homem nas Olimpíadas de Paris. Absurdo. Mais um absurdo nas Olimpíadas de Paris. O esporte pode acabar. Gente, que absurdo é esse? O que é que nós estamos vivendo no mundo? Essa polarização está acabando com as pessoas, né? A atleta foi profundamente agredida. E na real, ela não é ela uma não mulher é uma mulher trans. É uma mulher. É uma mulher. As fotos dela foi juntada. Ela tem uma questão cromossômica. Eu nem consegui. Acho que ela tinha mais testosterona, né? Mas pelo Comitê Olímpico ela foi aprovada. Sim, é. Né? Só que até as pessoas, Léo, entenderem. Eu fui pro meu story ontem e falei, gente, vamos esperar um pouco. Atleta da Argélia. A gente não vai saber, a gente não tem acesso aos exames de sangue dela, a gente não tem. Então é importante você se cercar de informações verídicas, de informações de informações confiáveis. É necessário respirar um pouco, né? Antes de. E as pessoas saem metendo o pau. Né? Então, assim, o que é que eu falo com essas mães? A primeira coisa que você precisa fazer, antes de qualquer coisa, é verificar onde tu está posicionada. Exato. Você tem que estar bem posicionada. Né? Eu não posso ser uma mãe de um filho LGBTQIA+, e estar seguindo páginas de pessoas que agridem a causa da minha filha, ou que agridem a causa do meu filho. E ponto. Né? Eu preciso ser uma pessoa que eu preciso advogar a favor da minha filha. E para eu advogar a favor da minha filha, eu preciso estar cercada de boas informações, de informações verídicas, de informações que não se limitam, né? Não vão se limitar a uma manchete de um post de Instagram. O que é isso? Né? Para eu ajudar as mães que me procuram, Léo, eu mergulho fundo. Eu leio artigos em inglês. Eu fui para uma audiência em Washington, D.C., na OEA, né? Uma ONG brasileira de uma criança trans foi convidada para uma audiência em Washington, na ONU. E a minha filha estudava lá, eu acabei... Anderson, vai ter essa audiência lá, vamos embora. E eu fui. E foi muito importante ver uma audiência entre o governo brasileiro, a Organização das Nações Unidas e a ONG aqui. E a discussão, e os depoimentos, e o governo brasileiro se defendendo, porque o governo brasileiro, né, naquela época, essa audiência foi, acho que 1 ano atrás, mas havia tido uma agressão muito forte a congressistas LGBT, né, dizendo que crianças trans não existem. Né? E se crianças trans não existem, então vamos acabar com os grupos Mães da Resistência, vamos acabar com a Família da Diversidade, com Famílias da Resistência, porque esses grupos representam a existência dessas pessoas. Esses grupos, eu represento a existência dessas pessoas. Eu tenho uma filha lésbica cisgênero, mas eu estou ligada às Mães da Resistência. Né? Eu estou ligada a grupos de apoio, onde todos os dias a gente vê a necessidade dessas crianças e desses adolescentes que sofrem o preconceito. Pronto. Né? Sofrem o preconceito e a discriminação nas escolas, sofrem o preconceito e a discriminação na comunidade que vivem, sofrem o preconceito e a discriminação na família, Léo. É dramático. É muito dramático. Não é uma vida saudável. E por mais que eu queira dizer para você que as coisas melhoraram, eu ponho o meu pé atrás às vezes. Porque, por um lado, melhora, mas, por outro, piora. É essa a impressão que eu tenho. Parece que a força oposta também é sempre muito grande, né? Parece que a força que a gente anda para frente vem uma força na mesma proporção. Quando tem uma vitória nesse caminho, a força oposta bate na vitória, né? Total. Aí fica um negócio assim...
parece uma caçada às bruxas, né? Tipo, as pessoas não podem simplesmente ser felizes e viver suas vidas. E eu tenho que me preocupar muito com isso, porque senão a minha família tá em perigo. Isso. Como assim, cara? Porque vive a tua vida. O ser humano, né, ele tem muita dificuldade em aceitar o diferente. Né? Muita dificuldade em aceitar o diferente. E eu acho que a gente vai caminhar muito ainda até ter essa percepção de que quando a gente aceitar o diferente, a vida vai ficar muito mais bela. Só que existe também, Vanessa, uma hipocrisia muito grande. Se você parar para pensar que, por exemplo, o Brasil ainda é o país que mais mata mulher trans no mundo. E consome pornografia trans. O que mais que é consumido no Brasil é a pornografia trans. Então, assim, isso, quem é que está consumindo? Entendeu? É quem está matando também. Então, é uma coisa, assim, tão hipócrita e tão triste de se ver, porque, para mim, e passa muito por religiosidade, né? Eu fui criado para minha mãe, que eu digo que está aqui. Mamãe, antes de se mudar, eu digo que minha mãe era uma total flex. Ela respeitava todas as religiões. Mas era total flex. Faz bem que mal tem. Fui criado por meu avô, que é pastor, mas não vem me dizer que o candomblé é mal, só porque você acha porque vem da África, porque... Não vem me dizer que tu não sabe, tu tá falando sem saber. Então ela era muito desse tipo de educação lá em casa. E eu aprendi a levar minha vida desta forma. Peraí, se faz bem que mal tem. Qualquer coisa. Se eu sou um homem e me apaixono por um outro homem e ele me faz bem pra caramba, que mal tem? O mal que tem não é contigo. O mal que tem é com as pessoas que não te aceitam, que não aceitam que você seja feliz, que não se aceitam que você seja diferente, que não aceitam que você faça a sua opção. Porque ontem mesmo, na minha psicanálise, eu estava conversando com a minha psicóloga e a gente estava falando sobre isso. Né? De como os filhos, muitas vezes, Léo, têm que sobreviver aos pais. Tu falou pra mim assim, nesse momento tu falou assim, Vanessa, a minha mãe que tá ali, né? Ela me criou assim. Ela me criou, eu sou evangélica, mas o meu avô podia ser católico, qualquer a minha coisa. avó da Umbanda, e que mal tem se tá todo mundo bem. Não é isso? O problema que hoje existe é que, além de as pessoas não aceitarem as diferenças, ou seja, eu só aceito você se eu for católica, se você for católico. É isso. Porque se você não é católico, você está errado, seu posicionamento é errado, a sua ideia é errada. E as coisas não são assim. Você é muito arrogante. Isso é arrogância, né? Isso é arrogância, isso é preconceito, discriminação, isso é conservado, é o velho conservadorismo, né? Que é lotado de hipocrisia. Lotadíssimo. Porque o que o conservadorismo faz, né? Tudo que tu faz, tudo que tu acolhe a diversidade, tudo que tu acolhe a liberdade, eu faço, só que eu faço e ninguém vê. Eu faço tudo escondido. Então, os conservadores, eles fazem, mas eles fazem escondidos. E aí, eles criticam quem pagam o preço de ser quem é. Olha, eu sou quem eu sou e eu pago o preço de ser quem eu sou. Mas tu não paga. Critica o que são na calada da noite, eles escondidinho no quarto deles. Exato. Né? Então, assim, é uma coisa muito flagrante, é uma coisa muito clara, né? Eu confesso que eu sempre achei muito estranho quando uma pessoa bate demais numa coisa. Eu acho muito estranho. Tu tô ali, não, porque isso? Calma, amigo. Você calma. notou? O que tá acontecendo? Você tá precisando de alguma coisa? Sacou? Porque eu acho muito estranho. E tem muitas coisas envolvidas na pessoa que bate muito. Sim. Tem preconceito, tem discriminação, tem conservadorismo, mas também tem, Léo, outras questões, que são da pessoa. Né? Às vezes, uma homossexualidade ou uma bissexualidade contida mesmo. Total. Porque assim como eu falei que muitas vezes nós precisamos sobreviver aos nossos pais, nós precisamos sobreviver à escola. Por quê? Porque a gente não consegue ser nós mesmos. Né? A gente tem uma ideia do que é o padrão ali. A gente tem uma ideia do que é o padrão. Vou te dar um exemplo. Uma criança. Tu é uma criança de 6, 7 anos e tu gosta de dançar. Pronto, já era. Acabou. Eu tenho um exemplo, né, de uma pessoa muito chegada a mim e que tem um irmão que, como o seu podcast é muito, muito, muito famoso, eu não posso falar nomes, mas ela tem um irmão e esse irmão é adolescente e ele dança muito bem. Mas ele não pode dançar porque o pai não permite.
Loucura. Né? E ele dança, e ele procura as oportunidades onde ele pode dançar de forma onde ele não esteja cometendo nenhum crime. Então, ele dança na escola, ele dança onde é possível, mas em casa ele não pode dançar, né? Então, a família acaba minando os jovens. A família e a escola acabam minando os adolescentes. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta muito forte mesmo. Você acha que tem solução? Porque, assim, quando eu penso muito nisso, né? Eu penso que a solução que eu crio com o meu programa é criar uma bolha de segurança. Aqui, toda a comunidade LGBT, QIAPN+, está segura. Sou aliado, esse lugar é de vocês também. Assim como é lugar de várias outras pessoas, de várias outras paradas. Mas vocês estão seguros aqui. Tamo junto. Agora expande isso para fora dessa bolha e para fora da sua bolha de segurança. Você tem uma outra, a Amantes da Resistência tem uma outra bolha. E cada um vai criando as suas bolinhas e as pessoas vão transitando dentro dessas bolhas. Agora, quando a gente fala de sociedade macro, que é homofóbica, que é racista, que é, enfim, tudo isso, qual é a solução para pessoas muito conservadoras entenderem isso? Se informar. Não tem outra solução, Léo. A informação, a educação salva. O que eu vejo é que essas pessoas, elas então, não se informar, querem... só se abrir, né? A primeira coisa é se abrir. É porque a né? informação está aí, né? Mas escute, a informação está aí, mas nem todo mundo quer ter acesso a ela. Sim. Então você precisa querer ter acesso. Se abrir. Né? Né? Eu precisei sair, Léo, do meu lugar. Né? Isso. Eu precisei sair da minha posição e dizer o seguinte, não, peraí, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou participar de congresso, eu vou participar de cursos. Vai ter um curso agora, começa dia 5 de agosto, do Renan Quinalha, professor da faculdade, se eu não me engano, ele é professor da FUVESP, se eu não me engano, ou da USP. Mas é um professor ativista, né, LGBTQIA+, respeitadíssimo no Brasil inteiro, e eu vou participar de um curso dele agora, vai começar dia 5 de agosto, para que eu possa, sobre os direitos LGBTQIA+, no Brasil, conquistados até agora. Né? Então, qual a solução para a sociedade, para as pessoas que não entendem, para as pessoas que vieram de um contexto mais conservador? Você precisa querer se abrir para informação de qualidade. E não é para a minha verdade, ou para a verdade do outro, é para a sua verdade, né? Você precisa encontrar a sua verdade. No que é que você acredita? Não naquilo que você aprendeu, ou naquilo que a tua família te ensinou que era certo ou que era errado, ou que a tua igreja te falou que era possível e que não era possível. Mas o que é que te preenche? Né? A minha psicóloga costuma dizer para mim também que nós precisamos nos preencher de nós mesmos. Ela disse assim, Vanessa, a minha maior riqueza é me preencher de Silvia. E a sua maior riqueza é se preencher de Vanessa. Né? Então, eu acho que nós, mães, precisamos, em primeiro lugar, querer que os nossos filhos se preencham deles mesmos. Mas, para eles se preencherem deles mesmos, a gente precisa não atrapalhar. A gente precisa dar espaço para a expressão, para que eles possam se expressar e serem quem eles são. Porque senão, Léo, assim como você pode influenciar um filho que tem tendência para ser um administrador ou um contabilista, ser um médico, ele vai ser um médico frustrado. E se tu influencia o teu filho a não dançar, se tu proíbe teu filho de dançar, se tu proíbe teu filho de expressar quem ele vai ser um adulto frustrado. Ele vai até tentar, pelo jogo de cintura dele, né, ali, escapar de algumas formas. Mas ele vai chegar lá na adolescência, na fase adulta, machucado, com a autoestima baixa, sem saber quem ele é. Né? Nos laboratórios em São Paulo, nos laboratórios da USP, de transição, e a minha nora, né, a Ingrid, ela faz residência em psiquiatria. E ela faz residência em psiquiatria em São Paulo. E ela estava me contando, né, que quando ela atende um jovem LGBTQIA+, que ele chega para o atendimento lá na psiquiatria, ó, de moletomzinho aqui, bracinho aqui, todo contido. Fechado. Fechado. Né? Em quem eu posso confiar? Onde eu estou? Que mundo é esse que eu não me encaixo? A sociedade, Léo, não tá pronta para receber e para acolher a diversidade. Não. Entendeu? Porque em todos os seus espectros. Em todos. Né? Lá fora, eu consigo enxergar um pouco mais até
de um pouco mais de aceitação em alguns países, em outros é bem mais fechado, né? Nós Não, sabemos tem que países que culturalmente são preparados e são. se posicionam completamente A cidade que a minha filha como aliados, morava né? nos Estados Unidos, que ela fez faculdade, é a cidade mais LGBT-friendly dos Estados Unidos, que é Washington, D.C. Né? E eu assisti a missa em Washington, D.C., numa igreja que tinha a bandeira LGBT na porta. Irado. Né? Então, do meu lado, na missa, tinha uma família de pessoas trans, e o padre olhava para elas e falava com elas da mesma forma. E por que isso não pode ser no mundo inteiro? E é muito doido, porque às vezes você tá lá em DC, aí tu vai pro do lado, já é um lugar completamente hostil. Totalmente. Né? Isso é muito, muito louco, assim. É muito louco. Muito louco, porque se trata de pessoas, nós não estamos falando de coisas. Nós precisamos lembrar que quando a gente está falando de comunidade LGBTQIA+, nós estamos falando de pessoas. Vidas, né? De vidas de pessoas que vão estudar e que vão para a escola. E que na escola precisa ter políticas públicas para que os professores os acolham, para que os professores saibam o que significa ser LGBT. Para que o professor assuma a responsabilidade na educação daquela criança, sem machucar, sem ferir, sem violentar. A minha maior frustração nesse debate isso não me anula de querer lutar, porque a gente luta, a gente tem, como eu te falei, né? Você tem uma bolha, eu tenho uma bolha, e a gente tenta, você com muito mais pertencimento, você é mãe de uma menina, de uma mulher da comunidade LGBT+, e eu sou um aliado. Mas eu digo assim, quando entra muito no campo do porquê na Bíblia diz isso, eu fico tão fraco com isso, porque você parece que você nunca vai conseguir transpor uma pessoa que é extremamente religiosa, porque a Bíblia diz que é isso. E eu interpreto a Bíblia da seguinte forma, sendo criada por uma mulher que foi filha de pastor, mas que era um pastor cabeça aberta, estudava Cabala, ou Cabalá, não sei como é que pronuncia, estudava o Alcorão, ele era um curioso, né? Curioso, aí entendia do candomblé, e isso passou para minha mãe, e minha mãe gostava de transitar. Mas eu sempre lembro da seguinte situação, quem escreveu a Bíblia? Quem foi que passou a canetada? Foi Jesus? Não foi. Foram os apóstolos, as pessoas que o acompanharam e interpretaram o que eles viram de Jesus Cristo. Exato. Todo mundo tem uma interpretação de texto, todo mundo tem uma interpretação dos fatos, todo mundo tem uma interpretação do que viu. E a gente toma aquela interpretação como verdade absoluta de tudo, sendo que a própria interpretação do que foi escrito por aquelas pessoas que têm a interpretação delas também é relativa. Então, eu acho muito complexo quando uma pessoa bota 100% de eu querer matar uma pessoa por ela gostar de uma pessoa do mesmo sexo, Isso. de eu querer que a vida dela, que ela é um pecado, que ela é um monstro, em palavras que foram escritas por pessoas como eu e você. Isso. Não, mas eram pessoas abençoadas. Você pode ser extremamente abençoada. Eu acho você uma pessoa abençoada. Pelo que tu faz pela tua filha, pelo que tu faz pela comunidade. Então, o que é uma pessoa abençoada? Também é relativo. Eu posso achar você uma pessoa abençoada. Uma pessoa extremamente conservadora pode olhar para você e falar, essa mulher é regente do mal. Ela está, sei lá o quê. Você está entendendo? Então, o meu cansaço nesse debate, e que eu imagino que quem é da comunidade deva ser ainda muito maior, é o cansaço quando bate no eu vi na Bíblia. Está escrito na Bíblia, e então você é um cocô estelar, gente. Nós somos cocô estelar, no meio de uma grande... Não é nem isso aqui, é uma merdinha. Então, assim, porra, será que a gente não tem que ser um pouquinho... A gente não consegue nem se ver. Será que a gente não tem que ser um pouquinho menos arrogante? Perfeito. E entender que, a partir do momento que está escrito na Bíblia, que Jesus se jogou na frente de uma prostituta e disse que atire a primeira pedra quem não tem pecado. Isso, para mim, simboliza o quê? Um Jesus de amor. Esse foi o Jesus que me foi apresentado pela minha família evangélica. Uhum. Minha família evangélica. E mamãe era evangélica. Quando mamãe se mudou para Tuplano, ela era apegada a Maria, não era? Mas que também adorava sei lá o quê, que sei lá o quê. Ela era uma pessoa assim, quando eu olhava para ela, era só bem, positividade. Eu espero muito, é um sonho utópico, mas que eu espero que não seja, que em algum momento das nossas vidas, esta conversa sobre estar na Bíblia seja mais racionalizada e baseada no amor de Jesus, e não em um Jesus que te condena e te joga para o inferno. Eu concordo. Sacou? Então, tudo é relativo. A partir do momento que as pessoas conseguirem entender que no meio da relatividade das vidas, o amor deve ser o que rege, você pode ser extremamente conservador.
use esse conservadorismo dentro da sua casa. Exato. Case com uma mulher, tenha 2 filhos e bote, sei lá, 10 filhos e bote ele para ouvir músicas gospel. E eu não estou usando de ironia, eu estou falando de verdade. Bote ele para viver uma vida indo à igreja todo domingo, sábado na juventude, sendo o que quiser. E tá tudo certo, porque o que está regendo essa relatividade do que ele lê é o amor. Isso mesmo. A família LGBT, vamos lá. Também. Ela vai casar, minha filha vai casar com a sua namorada, vai adotar 2 crianças, porque tá tudo bem adotar 2 crianças, porque se não adotar essas 2 crianças vão ficar no reformatório até envelhecer, e é uma oportunidade que foi dada, né, para 2 crianças que foram deixadas de lado. Olha só, a relatividade da minha interpretação da Bíblia está vindo para cá. É o amor. Mas o meio é o amor. Então, eu sonho com o dia em que a sociedade vai conseguir deixar de ser egocêntrica deste tamanho, de ficar apontando quem é melhor ou pior, de quem está certo e quem está errado, e viva somente do amor. Isso daí seria um paraíso. Então, assim, eu não acredito que esse dia vai chegar. O dia em que a sociedade vai colocar o amor como a pauta número 1 das nossas conversas, aí sim, é nisso que eu acredito. Eu acredito que a pauta da minha página é o amor. Eu sou católica, Léo. Eu frequento a missa. Aí as pessoas perguntam, Vanessa, como é que tu é católica e é mãe de LGBT? Né? Gente, eu não tenho um conflito nenhum com isso. É para deserdar o filho, é isso? Não! É para deserdar o filho ou é para deserdar a igreja? Eu não vou fazer nada. Eu simplesmente encontrei uma forma de honrar a Deus e honrar a minha filha. O primeiro mandamento da lei de Deus, qual é? Amar o próximo. Como assim mesmo, né? O primeiro mandamento da lei de Deus, eu acho que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Isso aí vai dar ruim pra mim. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar ao próximo como a assim ti mesmo. É. Então, gente, como é que você é católico, é evangélico, ou seja lá o que você for, mas como é que você acredita em Deus? E você acha que eu preciso curar meu filho porque ele é LGBTQIA+, ou eu preciso dar uma surra no meu filho para que meu filho vire homem e deixe de ser gay, né? Isso não existe, Léo. Deixe de ser o que ele é. Quando você ama e quando você acredita num Deus de amor, você acredita que aquele filho que te foi dado, ele foi um presente, né? E que a sua missão é amar, conduzir, educar, criar aquele filho para que ele tenha valores de honestidade, seja uma pessoa agradável, educada, né? Que seja uma pessoa que tenha compaixão, empatia pelo outro. Mas Deus não pediu para tu criar héteros, não. Deus não pediu, sabe, para tu ficar contra a natureza humana do teu filho, né? Todos nós sabemos, gente, identidade de gênero e orientação sexual não é escolha. Quem é a pessoa de sã consciência no mundo que nós vivemos hoje, que está aí as Olimpíadas para provar, né? As Olimpíadas, um evento mundial, onde todo mundo espera a abertura das Olimpíadas, e as pessoas focaram na questão do quadro, se era da Santa Ceia, se não era da Santa Ceia, que depois se descobriram que era uma ode aos deuses e etc. e tal. As pessoas começam a metralhar a comunidade LGBT sem nem saber do que se trata, porque é um ódio gratuito. E cai, Vanessa. É um ódio, desculpa, Léo, um ódio que diz assim, tu não pode ter essa liberdade porque eu não tenho. Como é que tu tem a liberdade para ser quem tu é se eu não tenho essa liberdade? Se a sociedade que eu vivo não me autoriza a eu ser eu mesma, a eu ser eu mesmo. Muitas vezes eu vivo um casamento falido, um casamento infeliz. Eu tenho filhos que não me amam, que não me respeitam, mas eu sou da família tradicional brasileira. Então tá tudo bem. Infeliz até a morte. Infeliz até a morte. Então isso não existe. Eu sou uma mãe LGBT. Eu sou uma mulher casada há 26 anos com meu marido, tenho 3 filhas, a nossa família é maravilhosa, a gente tem nossos problemas, logicamente, mas nós somos felizes, nós nos suportamos, nós nos amamos. E quando eu digo que nós nos suportamos... Dá suporte. Não é, exato, a gente dá suporte uns aos outros lá em casa, sabe? Existe uma aceitação que transcende. E cai também numa parada que é foda, que aí mora um negócio muito complexo. Mais uma vez, eu estou falando isso com o maior respeito, assim, mas... a comunicação em si ficou completamente zoada. Hoje em dia, uma informação falsa
ela vira verdadeira em 24 horas espalhada no Zap. Menos de 24 horas. Pum! Mulher parar é pra trans. pensar, Mulher é uma trans. hora. Não, calma, mas a carreira da garota já foi zoada. Uma menina que foi ligada a um comediante, bababá, e que tirou a vida. São coisas assim. Exato. Que você pensa que muitas dessas mentiras são baseadas por pessoas que estão tentando pregar o que seria o amor. Exato. O que seria o certo. E isso é Incoerência, né? É muito incoerente e, na verdade, é muito triste. Isso. Porque eu lembro de ter sido doutrinado que Jesus era um Jesus de amor. Isso. E não pode ser amor você falar que a pessoa é isso, é aquilo. E quem foi que disse, gente? Onde é que está escrito? Na Bíblia. Tá, mas isso aí já não me convence, que são homens que escreveram. Tem tanta coisa, Então, assim, gente, que está escrita na Bíblia, que se a gente for levar ao pé da letra... Levar ao pé da letra. Mas por que as pessoas só se apegam a isso? Eu não lembro qual foi o pastor que fez isso, acho que foi no Congresso. Eu não lembro quem foi, eu vou ter que investigar para não falar, para eu não ser portador de fake news. Tá. Mas eu lembro que teve um pastor que foi e falou: vamos aqui bater uma ata de tudo que está na Bíblia, que a partir de agora nós temos que fazer também. Eu não lembro. Se alguém... No Congresso. No Congresso. Uhum. E aí dava ruim para um monte de gente, entendeu? Porque se é para ser ao pé da letra, vamos ser ao pé da letra. Vamos voltar à idade... Que idade é essa? Eu nem sei. É antes de Cristo. Sacou? Tipo, vamos voltar. Vamos lá e ver qual é da parada. Tem que ser tudo. Não é só o casamento, não é só LGBT. É tudo. Então, fica uma grandíssima incoerência, onde a gente, em 2024, ainda vê a igreja ter dificuldades para falar que tá tudo bem você casar com quem você quiser. Então, eu sei que isso é um assunto que eu queria que fosse no amor que ele acontecesse, mas foi o que você falou, né? Enquanto a gente não tem essa possibilidade 100%, é fundamental as bolhas. Tu sabe de onde é que vem a De homofobia, segurança. Léo? A homofobia vem do machismo. Sim. Né? A homofobia vem do machismo, mas muita gente não entende isso. Muita gente não entende que a homofobia vem da questão dos homens e as mulheres não aceitarem que um homem possa amar outro homem, ou seja, negando a natureza masculina, ou uma mulher possa amar outra mulher, ou seja, descartando a natureza masculina. Porque o homem é o centro de tudo. O homem é o centro do universo, né? A nossa sociedade é patriarcal, mas muita gente nem para pensar nisso, Léo. Eu também não parava lá atrás. Eu precisei parar, eu precisei entender. Peraí, mas de onde vem a raiva pela comunidade LGBT? De onde vem o ódio? Como é que isso iniciou? De onde é que partiu? Vamos estudar. Eu acho que nós, pais e mães de pessoas LGBT, a gente não pode ficar sentado. A gente não pode ficar parado de braços cruzados. A gente tem que sair à luta. Porque os nossos filhos, eles urgem do nosso apoio, né? Eu dou palestras, eu converso em empresas sobre várias questões. E a gente tem visto a quantidade de pessoas LGBTQIA+, prejudicadas no mercado de trabalho. Primeiro porque na seleção já são descartadas. Pessoas trans e não binárias, Léo, têm muita dificuldade de arrumar um emprego. Eu sei. Muitas, mas muitas. 4% da população trans está empregada. Os outros 96% está onde? Está onde? Margem. Está à margem, marginalizado, abandonado, invisibilizado. Né? E se fosse teu filho? Aí eu faço a pergunta, e se for teu filho? Porque eu penso, se fosse minha filha é uma mulher lésbica, cisgênero, está dentro de uma bolha, protegida, né? Tem uma família estruturada Mas que e a quem não apoia, tem, mas e né? quem não tem? E todo dia eu recebo na minha página do Instagram. Se tu fosse pro meu grupo do Mãe que Aceita no WhatsApp, tu ia ver todo dia os prints que eu dou, as mensagens, eu choro. Né? Eu só queria um apoio da minha mãe, eu só queria que a minha mãe dissesse que eu não sou essa aberração da natureza. Que eu né? não vou pro inferno. E muito mais. Né? Mulheres formadas, arquitetas, médicas, dentistas, engenheiras, empreendedoras, mulheres maravilhosas, potentes, destruídas pela falta de amor, destruídas pela falta de acolhimento. Sabe? Eu recebi a mensagem de uma ontem, 37 anos, casada com uma mulher e tinha uma filha de 5 anos. E ela dizia o seguinte, né? Que uma filha de 5 anos, mas que a filha há 3 anos não vê a avó, né? Porque
há 2 anos, ela separou do marido, ela apanhava do marido, era um relacionamento abusivo. A mãe sabia, mas não queria que ela separasse do marido. E assim que ela separou do marido, né? Ela tinha uma amiga, que era muito amiga, e ela se apaixonou pela amiga e tá casada com essa amiga, casou com a amiga, né? Tá muito feliz, tá casada com a mulher dela. E ela dizendo, a minha filha não tem contato com a avó mais, com a minha mãe. E eu não tenho contato com a minha mãe. E eu queria tanto, Vanessa. Como é que eu posso fazer? Porque tem gente, Léo, tem muitas pessoas que não estão nem aí, sabe? Que entendem que, às vezes, ficar distante dos pais é melhor. Nem que seja por um tempo. Para se equilibrarem, para se fortalecerem, para encontrarem o seu lugar no mundo. Para um seu lugar tóxico. Para um seu lugar tóxico, né? Mas tem muitas pessoas, muitas, que sentem falta. Sabe? Que sentem falta dessa mãe, sentem falta desse pai, sentem falta dessa família, desse apoio, né? Porque é o nosso lugar no mundo, né? E essas pessoas, muitas vezes, elas ficam, tipo, sem saber, sem encontrar. E aí o resultado é pessoas fragilizadas, pessoas doentes, né? Pessoas LGBTs não aceitas pelos pais têm 8 vezes mais chance de cometer suicídio. Claro. 6 vezes mais chance de ter depressão. E 3 vezes mais chance de consumir substâncias ilícitas. Tu já parou para pensar? É um absurdo. É porque eu fico pensando sobre a margem, quando a gente falou de margem, né? Pessoas estar à margem da sociedade, é conforme a sociedade vai jogando, né? Não quero saber. Não. E imagina que, eu acredito que a margem mais cruel não é nem a da sociedade. A margem mais cruel é de casa. É quando o seu pai ou a sua mãe te colocam à margem. Você não é mais meu filho. Urra! Rapaz, aí daí tanto faz. Porque se você não tem uma cabeça organizada, um apoio, referências, tipo o que vocês fazem, a pessoa pode fazer toda essa escala que você falou, depressão, consumir substâncias ilícitas. E ir ficando à margem, porque não tem suporte. E o primeiro suporte foi tirado deles. Né? Isso. Que é o da família. Então, eu fico pensando, para você, uma pergunta. Qual é a dica que você dá para uma mãe ou para um pai que pode estar nessa situação de ter tido uma educação muito conservadora? Você teve, né? Mas você conseguiu lidar com isso. Qual a primeira dica que você dá para um pai ou para uma mãe que recebe do filho a informação de que ele é da comunidade LGBTQIAPN+. Primeira coisa é acolha seu filho, né? Mostre para ele que você está do lado dele ou dela. Mesmo confuso. Né? Mesmo confuso. A primeira coisa que a gente precisa fazer é apagar o incêndio. E a gente apaga esse incêndio mostrando para os nossos filhos que eles têm lugar. Né? Eles têm lugar na nossa casa, eles têm lugar na nossa vida. Eles não deixaram de ser nossos filhos porque são LGBT. Né? Segunda coisa, procura terapia. Procura uma terapia, um atendimento, alguém que possa te ajudar. Se você não puder pagar, uma pessoa que você confie, que você possa dividir, né, os seus medos, os seus receios, as suas dúvidas. Procura um grupo como as Mães da Resistência maravilhosas que tem em vários estados do Brasil, que estão ali para acolher. CARD. Eu faço parte do grupo, estou no WhatsApp das Mães da Resistência e eu vejo a dor das Mães da Resistência, né? Todos os dias. É problema na escola, os filhos trans, as filhas trans não acolhidos, o bullying na escola, a dificuldade. Gente, é uma coisa linda o grupo. Né? Demais. São as mães que se apoiam, são as mães que se suportam. A gente chega junto, a gente apoia e a gente vai dando força uma para a outra. Né? Vai ampliando, né? Então, você tem que fazer... E a quarta coisa que eu acho que é muito importante, né, é que para que você entenda e ajude o seu filho, você precisa ler. Né? Você precisa se abrir para a leitura. Eu indico livros para as mães, eu indico séries para as mães, né? Eu digo assim, olha, assista essa série, tem essa com a Amor Simon, vai lá ver a mãe acolhendo o filho e tal, as dificuldades que vão ter. Porque muitas vezes os nossos medos e os nossos receios, eles são muito maiores do que efetivamente é para ser. Verdade. Porque se você tem medo do seu filho não ser acolhido pela sociedade e você não o acolhe, você está jogando seu filho aos leões. Você está dizendo o seguinte, você não tem espaço no Boa mundo. sorte. Boa sorte. Né? E a sorte dele não será boa. Você pode ter certeza que a sorte dele não será boa. Só se encontrar pessoas muito abençoadas pelo caminho, né? Os filhos LGBTs não acolhidos, Léo, eles têm que se esconder no trabalho, muitas vezes, e como se não bastasse, eles têm que se esconder em casa.
né? E muitos não conseguem sair. Eu converso com muitas jovens e adolescentes, a primeira coisa que eu faço é perguntar de onde você é e quantos anos você tem. Claro. Porque eu preciso saber se a pessoa é de uma cidade pequena, se ela é de uma cidade grande, onde a cultura que ela está inserida e qual a idade dela. Porque eu falo, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa ganhar dinheiro, você precisa investir, conversar com sua mãe, ter paciência, dê um tempo para o seu pai, dê um tempo para sua mãe, tenha paciência, todo mundo tem um processo. Assim como você... né, quer que seus pais lhe aceitem, mas entendam também que eles precisam de um tempo para metabolizar isso, mas também não espere a vida toda. Porque não adianta, eu recebo mensagens de filhas, de filhos que apanham dos irmãos, né? Porque são LGBT. Então, apanhar já não está mais valendo. Então, você vai precisar de segurança, você vai precisar sair de casa. E se você não tiver alguém da família que te acolha com amor, você vai precisar galgar essa independência financeira para poder sair. É foda. É isso. Teu trabalho é muito importante. É muito importante. Por isso que eu acho que o que eu tiro do que você falou, nesse primeiro contato, respira. Porque, assim, não fale nada que você vai se arrepender pro teu filho, né? Respira, tira um tempo, vai para trás, fala, tamo junto, mas deixa eu entender. Claro. E aí, beleza. Vocês vão trabalhando junto. Agora, quando você na recebida, tu já mete logo uma voadora no meio dos peitos, diz que não presta, que vai para o inferno, você vai ter um caminho maior para recuperar, né, essa confiança do filho, essa amizade do filho, né? E eu vou te falar, vou te repetir, porque é importante falar para que as pessoas entendam e comecem a agir de forma diferente. A maioria das mães e dos pais, quando os filhos se abrem, dizem que são LGBTs, os pais não têm não conseguem acolher de pronto, né? Eu recebo mensagens de filhas e filhos todos os dias me dizendo: meus pais gritam o dia todo dentro de casa que eu sou uma aberração, que eu vou pro inferno, que eles não me amam mais, e tratam os outros filhos de forma diferente, tratam as outras filhas de forma diferente, e tomaram meu celular, e não deixam mais eu conversar com o WhatsApp. E as consequências disso, né? As consequências disso são pessoas destruídas, fragilizadas e com autoestima no pé. Muitas vezes doentes, né? Fora os que estão doentes, que estão com depressão, os que estão com crise de ansiedade, né? Os que já comeram as unhas e que já não tem mais unha, de tanto roer, né? De tanta ansiedade, sem saber quem vai me proteger. Né? Por que eu estou no mundo? É foda. Por que eu estou aqui? Seria mais fácil se eu não estivesse aqui. Né? E muitas vezes... E muitas pessoas vão para esse caminho. E eu vi, Léo, ninguém me contou, eu vi adolescentes tirando a própria vida. Né? E quando isso aconteceu, também foi uma chave que mudou dentro de mim. Né? Eu disse, não posso ficar calada, eu preciso ir à luta. Eu preciso mostrar para as pessoas que existem modelos positivos. A minha família é um modelo positivo de acolhimento, de amor, de compreensão, de trazer para junto, de mostrar... A minha filha, a Júlia, é uma mulher fortíssima. É uma mulher independente, dona da vida dela, sabe? Que trabalha, que tem uma autoestima lá em cima, uma segurança imensa. Por quê que ela tem essa segurança tão grande? Porque ela encontrou isso em casa. Exato. Ela teve essa bênção, né? Exato, ela teve essa bênção. Por mais bênçãos como essa, né? Tu é doido. Mas, pô, faz só um favor, porque eu ainda tenho que fazer um bate-bola com ela aqui. Mas eu já quero de cara, Washington. Joga aqui, ó. Já joga o endereço do Instagram. Lá dentro tem grupo, lá dentro tem suporte, onde vocês conversam, trocam ideia. Só me mandar mensagens. E que pode, se for um suporte maior, mais técnico, encaminha. Fala com essa pessoa e tal. Isso. E é um lugar de amor do bem. E esse tipo de lugar de amor do bem a gente sempre propaga aqui. E sempre irá propagar. Doa a quem doer. Certo? Porque eu levo a minha vida como centro o amor. Ponto. O resto, tudo interpretação de texto, tá? Boa. A gente interpreta de um jeito ou de outro, mas o amor é o meio e é aqui que eu vou. Beleza? Boa. Posso fazer um bate-bola com você? Claro. Então é o seguinte, ó, o bate-bola, não precisa vomitar ele, você pode desenvolver se quiser, mas pode ser também uma palavra, uma frase, né? Ser mãe pra você é? Amar. Ser mãe pra você hoje é? Acolher. Porque você mudou, teve que adaptar, né? Acolher. Acolher. A maior alegria em fazer o seu trabalho? Ai, é quando eu vejo o retorno de uma mãe que não acolhia o filho e que passou a acolher. Perfeito, perfeito. Para lidar com ódio, a gente... Ama. Amor, né?
O meu maior sonho enquanto mulher e mãe é... Ver um mundo mais justo, mais diverso, mais equânime. Perfeito. Pessoas LGBTQIAPN+, não são só uma sigla ou letras. Elas são... Pessoas. Massa. A maior transformação vem do... Ou vem de... Ou vem do quê? A maior transformação da vida vem do quê? Vem do autoconhecimento. A maior transformação da vida Da busca, né? vem da busca. Sabe, da evolução. Busca pra evolução, né? É, vem da evolução. Vanessa, é o seguinte. Aqui nos nordestinos, eu acredito muito, muito mesmo na divisão da bênção. Se o meu projeto está dando certo, eu tenho 2 caminhos para seguir. Um, ser egocêntrico, ir para um caminho do tipo, não, deixa isso aqui, está dando certo, não querer dividir. Ou tem outro caminho que é dividir a bênção. E aqui o nordestino divide a bênção. Onde senta Lenine, senta a pessoa que está no barzinho. Sacou? Onde senta Lázaro Ramos, senta o ator que está fazendo a primeira peça. E assim vai, você entendeu? Total. Você agora tem a possibilidade de dividir a bênção. Indicar 5 nomes de pessoas nordestinas para sentar o bumbum aqui, onde você sentou. Já está até quentinho. Para a pessoa vir conversar comigo. E contar um pouco da história que você contou, que eu tenho certeza que inspirou muita gente. Aqui dentro dos Nordestinos pelo Mundo, a gente tem muita gente da comunidade LGBT, que é a PN+, muita mesmo. Eles sabem que todo mundo sabe que eu sou aliado. E a pauta sempre vai existir de janeiro a janeiro e não de dias e meses especiais. Perfeito. Certo? Perfeito. Quem você quer indicar para sentar aqui? 5 nomes. Agora, de pronto, eu posso pensar. Você pode... Assim, se você já tiver de pronto... E LGBTs? Não, pode ser qualquer pessoa. Qualquer pauta. Ah, qualquer pauta, Qualquer tá. pauta. Se Tá. quiser LGBT, tudo bem, mas tipo, de qualquer pauta. Tá. Posso falar agora? Pode. Né? Então, eu vou falar da minha dermatologista maravilhosa, porque ela te ama de paixão. Ah, é? E eu acho que ela é uma nordestina pelo mundo. Né? Ela saiu Qual o nome dela? pelo mundo, Melina. Doutora Beijo, Melina Melina. Kirchner. É nóis. Maravilhosa, né? Vou te indicar o Luiz. Luiz. Que é esse artista que já falou contigo também e que sim. está no Porto, fazendo a universidade. Cara, a gente talvez vai esse ano, a gente está precisando só do apoio das marcas. Está tentando vender Portugal. Portugal, que é Lisboa e Porto. Se a gente conseguir o apoio que a gente quer, a gente está aí esse ano. Isso, e o Luiz vai ser top, como a doutora Melina também. A gente vai atrás acho dele. Que vai ser incrível, né? E eu vou te falar uma coisa, do fundo do meu coração. Eu vou pensar. Eu Tá. vou te pedir um tempinho para pensar, porque eu não tinha Manda pensado no nessa arroba. pergunta. Eu vou mandar. Manda vou no mandar, arroba. vou mandar. Quando eu pensar, aí eu vou mandar bastante. Manda vários. E aproveitar esse ensejo de marcas, colhem com a gente. O nome do projeto é Os Nordestinos pelo Mundo. A gente aqui, enquanto um projeto que eu considero independente, apesar de ter todas essas marcas que estão com a gente, eles mantêm a gente. Para a gente conseguir sonhar a gente já fez Islândia, a gente já fez Países Baixos, mas tudo com investimento tirado, assim, é muito difícil ir com um time de 4, 5 para a Europa. Então, marcas, vamos lá, a nossa missão é massa. Ir atrás de pessoas nordestinas pelo mundo inteiro. Estamos querendo ir para Portugal esse ano, então cola com a gente. Empresas aéreas, hotelaria, todo mundo, estamos indo, nos ajude, viu? Aproveitar, né? Claro, o gancho. claro. Não sei se as marcas vão estar assistindo até o final aqui, mas eu espero que sim. Né? Vamos sim. E, ó, Vanessa, é o seguinte, queria te agradecer por você ter vindo. Foi uma conversa muito massa, muito inteligente, muito necessária. Somos aliados disso, você pode contar com a gente para o que precisar, se precisar divulgar alguma coisa. Se quiser voltar, a gente vai ter as rodas de conversa. E nas rodas de conversa, imagina botar você, a Iandra e o Ari Areia na mesma roda. Que massa que vai ser. Poxa vida, Vai ser um incrível. debate e a Maquem. Incrível. Vai dar um rolê massa aqui. Muito. Então você vai voltar. Essa não foi a última vez, foi só a primeira. Mas aquela câmera que está te olhando ali, ó, ela é sua. Para você mandar um recado que você pode mandar, a comunidade dos nordestinos está te olhando. E você pode pedir para seguir, você pode falar o que você quiser. É lá. Gente, um prazer imenso. Eu queria agradecer aos nordestinos pelo mundo por estar aqui hoje. Né? Uma honra. Esse podcast tão maravilhoso que vem mostrando, né, as pessoas que são do Nordeste e que ganham o mundo com alguma missão e tendo histórias para contar.
Eu sou muito fã do Léo e do programa e eu espero que o Nordestinos pelo Mundo ganhe o mundo todo, né? Sigam a nossa página, Mãe que Aceita, lá no Instagram e no TikTok. Quem quiser mandar mensagens, tirar dúvidas, pedir informações, eu prezo para que as informações publicadas na nossa página sejam informações de qualidade, sejam informações verídicas, né? Eu falo que a gente precisa ter informações que nos agreguem e que nos tragam um conhecimento de qualidade. Não adianta a gente ficar na superficialidade. Vamos acolher os nossos filhos, vamos nos informar e vamos seguir a Mãe que Aceita e as páginas que mostram para a gente que o acolhimento e a diversidade é o caminho. Você é maravilhosa. Você gostou? Amei. Ficou feliz? Amei, estou muito feliz. Pô, eu muito também estou feliz. muito feliz, porque eu acho muito Obrigada. importante quem tem alguma coisa pública mostrar quem você é. Não adianta. Uma hora você tem que mostrar quem você é. Eu tenho o maior orgulho de mostrar aqui quem nós somos, porque eu represento um time, não só a mim, né? Todos somos assim aqui, todos somos aliados da comunidade. Agora, eu proponho a vocês uma experiência nova. Aqui no card, vocês vão poder ver a entrevista com a Ari Areia, vocês vão poder ver a entrevista com a Yandra, da Mães da Resistência, que representa um monte de gente lá também, inclusive, e também a Maquem, que foi uma entrevista maravilhosa. E eu vou botar de todo mundo ligado à comunidade LGBT. Naira Oliveira, que é uma celebrante de casamentos LGBTs também. Ela é maravilhosa, hablou muito aqui, falou muito, arrebentou. Então você agora vai para o Netflix desse assunto. Certo? O Netflix da união, o Netflix de ser aliado. E é isso, viu? Um beijo no coração. Eu amei ter você aqui, você é massa. Obrigada, muito obrigada. E esse foi mais um Nordestinos pelo Mundo, gente. Viu? Um beijo no coração, a gente se vê no próximo. E até breve. Valeu!